Em 479 a.C., a longa luta entre o mundo grego e o Império Persa chegou ao seu estágio final. Após anos de guerra, após derrotas e vitórias que se sucederam, o destino da Grécia não repousava mais em escaramuças dispersas ou confrontos menores. Tudo seria agora decidido em uma batalha final. Uma aliança de cidades-estado gregas foi formada. Em seu centro estavam Atenas e Esparta, as duas maiores potências militares e políticas do mundo grego naquela época. Diante delas estava o Império Persa, uma vasta potência que se estendia da Ásia Menor até as profundezas do Oriente, comandando recursos e mão de obra muito além do que os gregos podiam igualar. Mas os persas não lutavam sozinhos. Eles eram apoiados por cidades-estado gregas que haviam escolhido ficar do lado da Pérsia, mais notavelmente Tebas e Tessália, forças familiarizadas com a terra e com os métodos de guerra de seu próprio povo. Dois grandes exércitos agora se enfrentavam. Este não era apenas um choque entre forças opostas, mas uma colisão entre duas visões de mundo, duas civilizações e dois caminhos políticos muito diferentes. O local escolhido para este confronto decisivo foi a planície de Plateias, em solo grego. Aqui, após uma série de pequenos combates e encontros inconclusivos, ambos os lados compreenderam uma verdade. Se uma batalha em grande escala irrompesse, ela levaria toda a guerra greco-persa ao fim. Não haveria recuo, nem segundas chances, apenas vitória ou perda total. Mas antes que a primeira lança fosse baixada, esta batalha passou por uma fase mais silenciosa e perigosa, onde a paciência e o tempo se tornaram as armas mais mortais de todas. Se você deseja entender por que ambos os exércitos se enfrentaram por dias, e como uma única decisão aparentemente pequena poderia mudar o destino da Grécia, nós o convidamos a continuar. Antes que qualquer um dos lados ousasse comprometer toda a sua força em uma batalha decisiva, dias se transformaram em semanas sob um estado de tensão constante. Dois grandes exércitos acamparam um em frente ao outro, na planície de Plateias. A distância entre eles não era grande, perto o suficiente para ver os estandartes do inimigo. No entanto, nenhum dos lados estava pronto para desferir o golpe final. Apesar de possuir a força maior, os persas não se apressaram em atacar. Seus comandantes entendiam que um confronto em grande escala neste momento poderia trazer pesadas perdas, mesmo para um exército tão poderoso quanto o deles. Em vez de arriscar tudo de uma vez, escolheram uma guerra de atrito. Unidades de cavalaria persa saíam de seus acampamentos repetidas vezes. Avançavam em direção às linhas gregas, atacavam rapidamente, recuavam com a mesma rapidez e negavam aos gregos qualquer chance de um contra-ataque direto. O propósito dessas ações não era a vitória imediata. O propósito era desgastar o inimigo. Passo a passo, os persas buscavam cortar as linhas de suprimento da aliança grega. A comida tornou-se incerta. E, mais importante, a água tornou-se o alvo principal. Com o tempo, essa estratégia começou a ter sucesso. As forças persas ganharam o controle das fontes de água das quais os gregos dependiam. Nenhum exército, não importa o quão disciplinado, pode manter sua posição sem água. À medida que a pressão continuava a aumentar, a aliança grega foi forçada a confrontar uma dura realidade. Eles não podiam permanecer onde estavam. E se falhassem em agir logo, o próprio tempo lutaria ao lado da Pérsia. Uma vez que o abastecimento de água caiu sob controle persa, a situação para o exército grego tornou-se rapidamente crítica. Os soldados mantiveram sua disciplina. As formações ainda se sustentavam, mas os comandantes entendiam uma verdade inegável. Sem água, nenhum exército pode resistir por muito tempo. À medida que a pressão continuava a aumentar, Pausânias, comandante das forças espartanas e da aliança grega, convocou os generais para deliberar. O conselho reuniu-se sob uma atmosfera pesada. Cada opção carregava riscos. Permanecer no local significava permitir que o próprio tempo destruísse o exército. Atacar imediatamente arriscava cair em uma armadilha persa,
com o terreno e a situação tática ainda desfavoráveis. Após longo debate, uma decisão foi tomada. A aliança grega se retiraria de maneira ordenada. Esta não foi uma retirada nascida do pânico. Foi um movimento cuidadosamente calculado, destinado a levar o exército para uma posição mais defensável, onde pudesse reformar suas linhas e evitar ser lentamente estrangulado por uma guerra de atrito. A ordem foi passada pelas fileiras. Sob a cobertura da escuridão, as unidades começaram a se mover. Cada passo tinha que ser medido. Um único erro poderia mergulhar todo o exército no caos. Essa decisão revelou uma diferença fundamental entre os gregos e seu inimigo. Eles não buscavam a vitória através da imprudência. Eles buscavam o momento certo. Mas os persas não tinham intenção de permitir que seu oponente se retirasse em paz. A retirada grega não passou despercebida. Unidades da cavalaria persa foram enviadas à frente em perseguição. Rápidas, móveis, implacáveis, elas assediavam as forças espartanas enquanto se moviam, negando-lhes o tempo necessário para restabelecer sua formação. Pausânias compreendeu o perigo imediatamente. Se seu exército fosse completamente isolado, as consequências seriam severas. Mensageiros foram despachados para solicitar apoio do contingente ateniense. Mas a realidade não ofereceu alívio. As forças atenienses estavam posicionadas na ala esquerda da aliança grega, longe da localização dos espartanos. A distância era grande demais para assistência imediata. Ao mesmo tempo, os atenienses estavam eles mesmos engajados. Eles estavam sob ataque de tropas persas e aliados gregos da Pérsia, particularmente forças da Tessália e de Tebas. Duas batalhas separadas estavam agora se desenrolando no mesmo campo. E no centro, os espartanos encontravam-se em uma posição perigosa, sem aliados ao seu lado, sem reforços imediatos. Diante deles, a cavalaria persa continuava seu assédio implacável. Atrás dela, o corpo principal da infantaria persa podia ser visto avançando. Para os espartanos, este era um momento de provação. Não poderia haver pânico, nem desordem. Um único passo em falso poderia significar destruição. Eles mantiveram sua posição, mantiveram sua formação e esperaram pelo que sabiam estar por vir. O confronto maior estava se aproximando. A cavalaria persa não permaneceu no campo indefinidamente. Sua tarefa estava completa. Gradualmente, as unidades montadas retiraram-se, e o espaço diante das linhas espartanas ficou silencioso. Então, através da poeira da planície de Plateias, o exército principal persa surgiu à vista. À sua frente cavalgava Mardônio, comandante das forças persas na Grécia. Ele não pretendia mais adiar. A infantaria persa avançou em fileiras ordenadas, linha após linha movendo-se para frente, formando uma vasta massa de homens pressionando em direção aos espartanos. Toda a hesitação havia acabado agora. O que estava por vir não era mais uma série de escaramuças. Este era o confronto decisivo. Se a Pérsia prevalecesse aqui, a estrada para a dominação da Grécia ficaria aberta. Se os espartanos resistissem, a segunda invasão persa chegaria ao fim. Séculos depois, historiadores olhariam para este momento e concordariam. Aqui, no campo de Plateias, o resultado das guerras greco-persas estava prestes a ser decidido. Mardônio emitiu seus comandos. Os arqueiros persas avançaram para a linha de frente. Eles se prepararam para iniciar a batalha da maneira que melhor conheciam. Os espartanos entenderam o que estava por vir. Eles cerraram suas fileiras, ajustaram seus escudos e esperaram a tempestade cair do céu. A ordem do lado persa foi dada sem demora. Fileiras de arqueiros persas deram um passo à frente. Eles ergueram seus arcos, tensionaram as cordas. Por um breve momento, o ar sobre a planície de Plateias pareceu ficar imóvel. Então, a primeira salva foi lançada. Centenas de flechas subiram ao céu, traçando longos caminhos curvos acima.
antes de mergulhar em direção às linhas espartanas. Para um exército indisciplinado, este teria sido um momento de pânico. Para os espartanos, não foi. Soldados espartanos ergueram seus escudos de bronze, fechando as fileiras, formando uma sólida parede de proteção. Flechas atingiram escudos e capacetes. Algumas ricochetearam, outras caíram inofensivamente no chão. Comandos curtos e medidos passavam ao longo da linha, calmos, controlados. Os espartanos entenderam que este ainda não era o momento de contra-atacar. Primeiro, eles tinham que resistir. O tempo passava lentamente sob a tempestade de flechas. Cada momento que passava testava a força e a determinação. Mas a armadura pesada e a disciplina de ferro fizeram seu trabalho. À medida que as salvas começavam a diminuir, movimento podia ser visto atrás dos arqueiros. A infantaria persa estava se formando, preparando-se para avançar. Os espartanos sabiam então que o verdadeiro teste estava prestes a começar. À medida que as salvas persas começavam a diminuir, um breve silêncio se instalou sobre o campo. Era um momento de transição, do fogo distante para o combate corpo a corpo. Pausanias observava o terreno à frente. Ele sabia que a hora havia chegado. O comando foi dado. A linha espartana começou a avançar. Não havia gritos, nem pressa, passo a passo medido, cada homem mantendo seu lugar dentro da formação. A linha não quebrou. Nenhuma brecha se abriu. A parede de escudos de bronze pressionava firmemente em direção às fileiras persas. Quando as duas forças se encontraram, o combate tornou-se imediato e brutal. A diferença ficou rapidamente evidente. A infantaria persa, mais leve e menos protegida, lutava sob o peso e a pressão da formação espartana. Os espartanos lutavam como um só corpo. Cada escudo protegia o homem ao lado. Cada estocada seguia um ritmo familiar. Não havia busca por glória individual. Apenas disciplina. Apenas coesão. Fileira após fileira, a linha persa era forçada a recuar. O avanço espartano continuava, lento, implacável, imparável. A cada passo à frente, o espaço deixado para o inimigo ficava menor. A batalha não era mais apenas uma disputa de táticas. Tornara-se um teste de vontade. E a vontade de Esparta não falhou. O avanço espartano não parou. Após romper as fileiras persas dianteiras, eles pressionaram mais fundo no coração da formação inimiga. A pressão aumentava a cada passo. Atrás das linhas, Mardônio continuava a dirigir a batalha. Montado a cavalo, emitindo ordens, lutando para manter seu exército unido. Mas a distância entre o comandante e a linha de frente estava diminuindo rapidamente. O combate corpo a corpo espalhou-se pelo campo. Poeira subiu ao ar. Bronze e ferro colidiam. Comandos eram perdidos no barulho. Dentro desse caos, os espartanos alcançaram o comandante persa. Mardônio foi derrubado. Ele caiu no campo de batalha. O momento foi breve. Suas consequências foram imediatas. A notícia de sua morte correu pelas fileiras persas. O moral entrou em colapso. Homens que haviam permanecido firmes momentos antes começaram a hesitar. Então, a virar-se. Então, a fugir. A formação persa estilhaçou-se em fragmentos. Não havia ordens unificadas, nenhuma coordenação. O que começou como uma retirada rapidamente tornou-se uma debandada. Em questão de momentos, a vantagem numérica da Pérsia não significava nada. Na planície de Plateias, o equilíbrio da batalha havia mudado completamente. A vitória não era mais incerta, era agora inevitável. Enquanto a luta decisiva se desenrolava no centro do campo, uma batalha separada e igualmente feroz continuava na ala esquerda da linha grega. Aqui, as forças atenienses enfrentavam um inimigo difícil. Eles enfrentavam não apenas tropas persas, mas também contingentes gregos, que haviam escolhido lutar ao lado da Pérsia, mais notavelmente forças de Tebas e Tessália. Eram homens que entendiam as táticas gregas, que conheciam o terreno e que lutavam com uma familiaridade inquietante.
A luta foi longa e exaustiva. Nenhuma vitória rápida veio. Ambos os lados avançavam e recuavam por sua vez. Cada ganho era conquistado com dificuldade. Os atenienses mantiveram sua formação com disciplina e determinação. Eles se recusaram a permitir que o caos no centro do campo de batalha quebrasse sua coesão. Então as notícias começaram a se espalhar. Mardônio estava morto. Quando a notícia chegou às forças alinhadas com os persas, sua confiança vacilou. A coordenação enfraqueceu. A vontade de continuar a luta começou a se esvair. Os atenienses sentiram a mudança. Eles pressionaram sua vantagem, empurraram com mais força, não deram aos seus oponentes tempo para se recuperar. Após uma luta amarga e implacável, as tropas persas e seus aliados gregos não conseguiam mais manter sua posição. A linha deles se rompeu, a retirada começou e logo tornou-se fuga. Por todo o campo de plateias, a resistência entrou em colapso. A aliança grega agora estava no controle do campo de batalha. O resultado não estava mais em dúvida. Quando a luta finalmente terminou, a escala da vitória lentamente se tornou clara. O historiador grego Heródoto descreveu mais tarde Plateias como a maior e mais gloriosa vitória já alcançada pelos gregos. Foi mais do que um sucesso militar. Foi um triunfo de resistência, disciplina e unidade contra probabilidades esmagadoras. O número exato de baixas, no entanto, nunca foi registrado com certeza. Fontes antigas não concordam. Alguns escritores, incluindo Éforo e Diodoro, alegaram que a aliança grega perdeu mais de 10.000 homens. Plutarco ofereceu um número muito menor, registrando perdas gregas em torno de 1.400. Heródoto, por outro lado, afirmou que as baixas gregas totalizaram apenas 160 homens. Esses números conflitantes refletem as limitações dos registros antigos. Mas em um ponto, todas as fontes concordam. As perdas persas foram imensas. Historiadores modernos estimam que entre 50 e 80 mil soldados persas foram mortos em Plateias. Com essa derrota, a segunda invasão persa da Grécia chegou ao fim. O Império Persa nunca mais tentaria impor seu domínio sobre a Grécia continental. Para os gregos, Plateias tornou-se mais do que um campo de batalha. Tornou-se um símbolo de como pequenas cidades-estado, quando unidas, uma era se fechou. E um novo capítulo na história grega começou. A história não existe para glorificar a guerra, mas para nos lembrar das escolhas que moldaram quem somos. Se essa história ressoou com você, por favor, deixe um like para preservar essa memória. E se você deseja continuar refletindo sobre o passado conosco, nós o convidamos a se inscrever no canal. Obrigado por assistir.